Olá pessoal, provavelmente esse vídeo vai ficar um pouco alongado, certo? Diante da temática que eu vou tratar aqui. Esse vídeo é baseado em fatos reais, remete a situações que envolvem condições de insalubridade, NR15, anexo 14, exposição quanto ao risco biológico. O ambiente é em motel, com relação à função de arrumadeira, trabalhando 12 por 36. E uma informação importante, tendo recebido EPIs e o treinamento adequado para uso e fazendo uso no dia a dia. Então, diante de uma reclamação trabalhista, existiu a determinação do juiz para a perícia, com relação ao pedido de adicional de salubridade, e ao final o perito concluiu, após a avaliação qualitativa dele, que a reclamante teria direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, equiparando as situações ali que remetem, que envolvem a súmula 448 do TST, que diz que quem se expõe a limpezas de banheiro de grande circulação de uso coletivo tem direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, 40%, que a gente sabe que o adicional de insalubridade é escalonado em três situações, mínimo, médio e máximo, 10, 20 e 40. Ele qualificou lá como se fosse 40% em grau máximo. E aqui é onde vem nossos comentários. Então vejamos. Primeira situação, para trocar essa ideia com relação a se chegar ao valor do percentual. Banheiro de motel é o primeiro ponto da minha análise. Banheiro de motel é considerado banheiro público, coletivo? Na concepção dele, chegou-se a essa ideia. A meu ver, não é um banheiro público. O banheiro de motel, ele, a meu ver, ele é restrito, certo? Ele é restrito a normalmente duas pessoas que pagam normalmente para estarem ali durante 2 horas naquele apartamento. Então, se ele naquele momento só existem duas pessoas por um lapso temporal em média de 2 horas, ele não se torna um banheiro público, a exemplo de comparando-se com um banheiro de rodoviária, comparando-se com um banheiro de supermercado, de banheiro de aeroporto. Essas situações que remetem de fato a um banheiro de grande circulação de maneira bem pública. É diferente do apartamento de um motel, onde normalmente a lógica é para existirem duas pessoas e num lapso de tempo ali de 2 horas. Meu primeiro ponto de vista é esse. Não é público, é restrito. Um segundo ponto é que existe risco biológico para determinar a questão da insalubridade. Existe sim, existe o risco biológico e existe a possibilidade sim do recebimento do adicional de insalubridade. Uma terceira situação, qual o grau para se qualificar essa exposição? Eu disse lá no início que a arrumadeira tinha recebido todos os EPIs, fazia uso e também tinha passado por treinamento. Então, logicamente, tem alguns princípios de segurança. E cabe aqui ressaltar que os EPIs é uma espécie de paliativo. Ele é para ser a última situação a ser colocada em prática com relação à minimização dos riscos, à atenuação de alguns riscos, certo? Ele é para ser uma última alternativa quando se pode, de fato, tentar eliminar os riscos, que é algo bem complicado e talvez quase que impossível a eliminação de um risco biológico, às vezes um risco químico. Por mais que você use EPIs, eles minimizam aquele risco, aquele dano. E por conta disso, eu qualificaria essa exposição como grau de risco médio num percentual de 20%, por conta dessas questões aqui abordadas. O banheiro não é, a meu ver, de grande circulação, ele é um banheiro restrito.
Existe sim o risco biológico, certo? Existe a exposição de risco biológico, isso é perceptível. E terceiro, a questão do uso do EPIs que minimiza justamente a questão do grau a ser qualificado no final dessa visão. Ou seja, eu qualificaria e eu impugnaria esse laudo pericial com essa visão, com essa tese, certo? E se a gente for fazer toda uma matemática de quantas vezes pessoas estariam ali num lapso de tempo, no intervalo de espaço de trabalho dessa arrumadeira de 12 horas, vamos supor então aqui de maneira bem matemática, para chegar naquela mesma conclusão se o banheiro é de grande circulação ou é público, algo nesse sentido, nessa visão, que foi a equiparação pelo perito. Banheiro de grande circulação. Então, se existe um lapso temporal de 12 horas de trabalho, vamos supor que ela faz uma limpeza dentro de 40 minutos, sei lá, 1 hora. Se a gente pegar essa matemática e tirar as 2 horas que as pessoas estão lá dentro, 40 minutos em torno aí de limpeza, no lapso de tempo de 12 horas, ela trabalha por volta de 4, 5 vezes por apartamento. E quando ela está num, ela não pode estar em outros mais. Então ela está só num. Ali ela está naquele local ali fazendo aquele. Ela não pode estar em outros tantos ao mesmo tempo, não. Então, se a gente faz essa matemática de 5 vezes que ela faz essa limpeza nesse banheiro, e se entrou ou entraram 2 pessoas por cada vez que foi alugado, então 5 vezes 2 pessoas dá 10 pessoas entrando e saindo naquele lapso de tempo ali que ela foi limpar aquele apartamento, aquele banheiro do motel. Então, da minha visão e a minha concepção é essa, que não seria 40%, e sim 20%. Ok? A todos, um forte abraço. Desculpa aí, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu acredito que foi necessário explicar dessa forma.